Olá! Quando a humanidade aprendeu a criar alguns materiais como o bronze e o aço, foi uma verdadeira revolução que mudou a história. Mas isso era só o começo. Hoje em dia, os engenheiros de materiais conseguem aprimorar características de vários elementos essenciais na nossa vida. Aqui na Mackenzie foi realizado um seminário que trouxe as principais inovações desta área. Acompanhe agora na nossa primeira reportagem. Olhe à sua volta. Nosso mundo é constituído por diversos tipos de materiais, como ferro, plástico, vidro e aço. E com a evolução, o homem modificou e adaptou esses elementos para facilitar o dia a dia. Nesse contexto, o papel do engenheiro de materiais se tornou essencial no processo de busca pelo desenvolvimento. Existe uma gama muito grande de atuação do engenheiro de materiais. Essa seria uma atuação bem interessante para o engenheiro, que seria não só desenvolver novos materiais, mas adequar materiais para algumas aplicações que elas não são feitas ainda ou que vai ter algum ganho, né, como esse em redução em peso. As principais funções do engenheiro de materiais são a gestão e a supervisão de projetos e processos de produção, uso e aperfeiçoamento de materiais, criação de novos produtos e estudo de novas alternativas de aplicação de materiais já conhecidos. Isso também faz parte, digamos, do conjunto de conhecimentos que um engenheiro de materiais tem que reunir no seu dia a dia. Então, ele é um sujeito que tem que interagir com todas as engenharias, né? Como acabei de falar um pouco antes, com a engenharia elétrica, com a mecânica, com a engenharia civil. Ele se responsabiliza por todo o processo produtivo, da seleção da matéria-prima e definição dos métodos de produção ao emprego do material. Se eu pegar uma ferramenta muito frágil, uma ferramenta que praticamente não se deforma plasticamente, um ferro fundido branco, a gente vai para isso também e não vai para isso aqui. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1992, inaugurou o curso de Engenharia de Materiais, com o intuito de ser pioneira na cidade de São Paulo. Em comemoração aos 23 anos de curso, foi realizado o 10º encontro de Engenharia de Materiais. A gente traz palestrantes, né, de empresas, de órgãos públicos, de institutos de pesquisa, para o quê? Para a gente discutir e eles apresentarem palestras, os seus trabalhos para os alunos. Então, ele tem uma abrangência que vai além das salas de aula, onde o aluno, né, passa a incorporar todos esses conhecimentos e vai ser muito importante depois na sua vida profissional. Uma das principais discussões foi os estudos no campo de nanomateriais e grafeno, que estão revolucionando várias áreas da ciência. Essa revolução, ela em algumas áreas já está consolidada, né? Que se adicionando pequenas porcentagens de nanomateriais em determinados compostos, você melhora muito as propriedades. Mas existe muito ainda para se avançar. Algo que o Mackenzie está investindo. Já em processo de construção está o primeiro centro de pesquisas de grafeno e nanomateriais da América Latina, no campus Higienópolis. Eu acho que o Mackenzie está com um passo à frente, né, investindo, né, nesse instituto de pesquisa. Agora nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta mostrando uma reportagem especial sobre super-heróis. Fique aí! Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você.
super-heróis sempre ficaram limitados aos filmes e às histórias em quadrinhos. Mas tem um livro que fez uma revelação muito interessante. Super-heróis não existem apenas na ficção, não. É porque os mais recentes avanços da ciência têm permitido que o que parecia impossível antes se torne realidade agora. Será que é verdade mesmo? Nós decidimos pedir ajuda a um físico. Veja o que ele falou. Imagine ter superpoderes como voar, soltar raios ou ser indestrutível. É por isso que os super-heróis sempre fizeram sucesso. Afinal, todo mundo adoraria fazer o que eles fazem. Mas infelizmente, esses poderes só são possíveis na ficção. Ou será que não é bem assim? O livro A Ciência dos Superpoderes, do jornalista Juan Scalier, mostra que nem tudo no mundo dos super-heróis é fantasia. Segundo o autor, os poderes de alguns super-heróis eram inexplicados há algumas décadas. Mas hoje, algumas façanhas passaram a ser possíveis. Dezenas de capítulos, o autor mostra avanços na ciência que aproximam o mundo dos super-heróis à nossa realidade. Um exemplo é o Capitão América. Quando o personagem nasceu, a ideia de alterar o corpo humano artificialmente era quase pura ficção. Mas hoje já existem produtos e tratamentos genéticos que aumentam a força muscular e a resistência. E essa é a graça do livro. Ele mostra como cientistas estão mudando a forma como a gente vê o mundo. Estamos tendo cada vez mais controle e conhecimento sobre alguns aspectos da natureza. O professor de física, Ítalo Curcio, dá um exemplo de como o conhecimento transforma a forma como lidamos o mundo. Hoje podemos justificar um sujeito nadando numa piscina através da terceira lei de Newton. O sujeito, ele dá as braçadas, ele, entre aspas, empurra a água para trás e a água o empurra para frente. Esta lei, não é, nós conhecemos como lei da ação e reação. Pois bem, antes do Newton já se nadava, só não se sabia explicar o fenômeno. Na verdade, a ciência tem feito descobertas que parecem pertencer ao mundo da ficção. É o caso da física quântica, que aborda os fenômenos que acontecem em escala atômica. Segundo ela, é possível teletransportar informações entre um objeto e o outro instantaneamente, mesmo que eles estejam bem distantes. Embora isso possa parecer ficção para o leigo, existe uma explicação. Então, nós temos leis matemáticas que nos dão apoio para que a física quântica, por exemplo, seja utilizada. Além disso, existem pesquisas que estão criando possibilidades incríveis para o futuro. É o caso do grafeno, material que está sendo estudado por pesquisadores na Mackenzie. O grafeno é um material flexível e 200 vezes mais resistente que o aço. Uma simples folha de grafeno é capaz de suportar o peso de um elefante. Ou seja, no futuro, personagens como o Homem de Ferro talvez deixem de ser fantasia. Essa é a perspectiva que o livro traz. Ele é indicado para quem curte super-heróis, mas gosta de manter os pés no chão. Afinal, independente do que o ser humano é capaz de descobrir no futuro, alguns filmes nunca deixarão de ser ficção. É possível que muitos dos fenômenos que nós vemos nesses filmes, eventualmente, no futuro, possam ser alcançados. Agora, quando vemos esses super-heróis, por exemplo, muitas coisas nos chocam, porque eles violam aquilo que nós chamamos de leis da natureza.
agricultura é uma prática fundamental para a sobrevivência da nossa sociedade, porém, ela não surgiu junto com as primeiras pessoas. O nosso planeta passou por uma época de glaciação, onde tudo virou gelo. Ao fim desse período, as temperaturas finalmente abrandaram e os solos se tornaram cultiváveis novamente. Estamos falando de 14.000 a.C., quando os homens da época resolveram que não podiam mais viver dependentes da natureza. Até então, a coleta de frutos, raízes e vegetais, combinada com os produtos das caçadas, era uma única opção. Manter um estoque de comida era impensável. Finalmente, os antigos perceberam que a vida nômade era menos proveitosa do que se estabelecer em uma região e torná-la próspera. Foi nesse período, chamado de período neolítico, que surgiram grandes civilizações, como a egípcia e a mesopotâmica. Ambas as civilizações citadas têm algo em comum: água. O Egito com o rio Nilo e a Mesopotâmia com os rios Tigre e Eufrates. Eram terras férteis, encharcadas e cheias de sedimentos, perfeitas para o plantio. Na época, não eram conhecidos muitos adubos e fertilizantes, e a ótima qualidade da terra era fundamental. E conforme mais pessoas se estabeleciam naquelas áreas, mais alimento tinha de ser produzido. Hoje em dia, milhares de pessoas vivem nas cidades modernas e a produção de alimentos tem de suprir essa gigantesca demanda. Novas técnicas surgiram, desde suplementos para as plantas até a automação de equipamentos do campo. Cursos superiores, como o de agronomia, preparam profissionais para entender o solo cada vez mais. Mesmo assim, ainda tentamos avançar. Atualmente, cerca de 54% dos alimentos que vão parar no lixo são perdidos ainda durante o processo de produção, no manuseio e armazenamento após a colheita. Por isso, o trabalho nunca acaba. A agricultura está sempre em desenvolvimento. Agricultura, uma invenção do período neolítico que garantiu nossa sobrevivência como sociedade. Olá! Hoje em dia, para alcançar sucesso no mundo do trabalho, um profissional precisa estar sempre atualizado com as mudanças e desenvolvimentos em sua área de atuação. Afinal, vivemos em uma época dinâmica, marcada por inovações constantes e avanços rápidos em diversas áreas do conhecimento. Portanto, todo profissional deve procurar uma especialização para poder se diferenciar no mundo do trabalho e ter uma atuação mais destacada. Para isso, existem os cursos de pós-graduação Lato Sensu. São cursos de especialização nos quais os alunos aprimoram seus conhecimentos em uma determinada área, voltada para demandas específicas da vida profissional. A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece diversos cursos de especialização que abrangem vários ramos profissionais. Temos cursos em ciências urbanas, ciências da saúde, arquitetura e urbanismo, direito, comunicação e letras, engenharia, tecnologia da informação, sem falar naqueles relacionados ao mundo dos negócios, incluindo MBAs, em geral, voltados para a educação executiva. Tais especializações propiciam uma formação de alto nível, com professores experientes e com anos de vivência profissional e acadêmica. Ao ingressar em um dos nossos cursos, você dará um importante passo na sua capacitação, aprimorando-se para atuar de forma brilhante na nossa sociedade. Muito obrigado. O nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, fique ligado em toda a programação aqui na TV Mackenzie através desse site que aparece aí na sua tela. Eu vejo vocês na próxima edição.